escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Já vai marcar a última hora e o povo de Deus já se prepara para ir embora. Com ansiedade nós esperamos o grande momento em que Jesus virá buscar-nos no arrebatamento. O relógio não para, se aproxima o grande dia de vermos Cristo face a face. Que alegria! As badaladas já vão soar, o noivo vem vindo. Breve veremos o céu se abrindo e a igreja subindo. Como as virgens que são prudentes, nós vigiamos. As lamparinas sempre acesas, nós conservamos. Quando o relógio marcar enfim a hora final, vitoriosos nós cantaremos o hino triunfal. O relógio não para, se aproxima o grande dia de vermos Cristo face a face. Que alegria! As badaladas já vão soar, o noivo vem vindo. Breve veremos o céu se abrindo e a igreja subindo. Rogo que envies o Espírito Santo sobre nós agora, ao qual olharemos. Quem é nosso Rei, e o qual está em nosso meio hoje? O Senhor Jesus Cristo. E agora, por fé, temos subido e estamos assentados nestes lugares celestiais nele. Esperamos, pois, sua mensagem. Senhor, fale-a por meio de nós e também que sejas tu, por meio do qual a escutemos, enquanto pedimos que circuncides os lábios que falam e também os ouvidos que ouvem, para que assim seja para a honra e glória dele, o qual é a Escritura. Pedimos estas coisas em seu nome. Amém. Então, ouvintes, nós encontramos em mais este momento o desejo profundo do profeta de Deus em sua oração, desejando que o Senhor envie o Espírito Santo sobre nós,
agora, ao qual olharemos, quem é nosso Rei e o qual está em nosso meio hoje, o Senhor Jesus Cristo. E agora, por fé, temos subido e estamos assentados nestes lugares celestiais nele. Esperamos, pois, sua mensagem, o que devemos esperar nesse instante. Senhor, fale-a por meio de nós, e também que sejas tu por meio do qual a escutemos. Enquanto pedimos que circuncides os lábios que falam e também os ouvidos que ouvem, para que assim seja para a honra e glória dele, o qual é a Escritura. Vamos lembrar, ouvintes amados, de que São Judas, no seu versículo 5, o seu único capítulo, não é? Diz: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Primeiro os salvou e os tirou do Egito, porém logo teve que destruí-los, porque não continuaram em sua mensagem. É o que aprendemos. Continua São Judas. E aos anjos que não guardaram o seu principado, não deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Quem é nosso Rei e o qual está em nosso meio hoje? O Senhor Jesus Cristo. Agora, esperamos que por fé temos subido e estamos assentados nestes lugares celestiais nele. Aqueles israelitas que morreram no deserto saíram, na verdade, do Egito. E isto significa, isso tipifica muitos que têm saído, na verdade, do mundo e se introduzido no Evangelho, mas por não obedecerem à mensagem do Senhor, eles perecem, eles se sufocam nos seus credos e nos seus dogmas, se denominam e tornam-se tradicionais a ponto de não poderem receber a visita de Deus no seu determinado dia. Que isto não esteja acontecendo com o meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, mas que o seu coração não esteja denominado, não esteja organizado e preso em uma tradição. Porque eles rejeitaram a visita de Deus naquele dia em que Jesus Cristo se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne, o mistério da piedade. É porque eles estavam denominados e suas tradições não permitiram de forma alguma que eles recebessem a visita de Deus no seu determinado dia. Isto porque Deus se manifestou de uma maneira que eles não esperavam, de uma maneira simples, porque Deus sempre se esconde e se revela em simplicidade. Mas agora, São Pedro nos adverte de uma maneira tremenda em sua segunda carta, capítulo 2, versículo 4, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os
lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E aí ele passa a falar sobre Sodoma e Gomorra, e assim por diante, até chegar aos homens que hoje estão com os olhos cheios de adultério e que não cessam de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, como filhos da maldição. Isso está em 2 Pedro, capítulo 2, verso 14. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes. Isso não se refere de maneira alguma àqueles que não pregam o Evangelho. Quem não prega o Evangelho não engoda almas. Engoda, sim, os corpos, as pessoas em seus corpos, em suas posições sociais, se corrompem moças, pervertem mulheres casadas, etc. Na verdade, isto é um reflexo do estado de suas almas. Mas aqueles que engodam as almas são os anticristos, os falsos ungidos, enganando e sendo enganados, amontoados por aqueles que, tendo comichão nos ouvidos, amontoaram para si doutores que preguem segundo as suas próprias concupiscências. Isto é engodo da alma. E esta alma fica crente, ela pensa que está salva, e ela cultua a Deus, ela oferece culto como Caim ofereceu. Caim foi religioso e adorou a Deus, mas o seu culto não tinha a revelação da verdade, não tinha a revelação do pecado original. Era sangue, não era fruta. Então Abel teve esta revelação e o seu culto foi aceito por Deus. Mas São Judas, com São Pedro, estão nos advertindo nesse instante. Veja o que Judas diz. Isso é preciso ser repetido várias vezes. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto. Isto quer dizer, eu estou falando como a quem já sabe destas coisas, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Saíram, na verdade, daquele sistema organizacional, mas depois não obedeceram à mensagem. Agora a advertência se torna mais aguda, mais profunda. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Mesmo os anjos, e Pedro confirma, porque se Deus não perdoou os anjos, mas havendo-os lançado no inferno, vai perdoar este jactancioso, esse pseudo-intelectual acerca de Deus, que engoda as almas? Por que aqueles que dirigem as pessoas de uma maneira errada vão pagar caro, vão ser condenados? É porque aquelas pessoas que foram dirigidas por eles se perderão suas almas. Ninguém terá desculpa. Oh, mas me guiaram errado. Eu não tenho culpa, meu guia é que é errado. Não, um cego guiando o outro, ambos cairão no buraco. Isto quer dizer, ambos serão condenados. Agora, meus ouvintes, veja o que Paulo está dizendo aos Hebreus capítulo 2.
Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Que coisas as mulheres tinham ouvido de Paulo? Bom, a senhora quer uma receitinha? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 2, a partir do versículo 9. A senhora quer mais uma receitinha, moça? 1 Pedro capítulo 3. Sim? A senhora que acha que deve ser uma pregadora? Pega aí 1 Coríntios capítulo 14, vai lendo. E Paulo disse a Timóteo: você será bom ministro se ensinar estas coisas àqueles que te ouvem. Em outras palavras, Paulo diz assim. Agora, portanto, convém nos atentar com mais diligência, com mais interesse, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós? E já temos nos assentado em lugares celestiais. Como escaparemos nós que já temos bebido da mesma rocha que é Cristo? Como escaparemos nós que já temos falado em línguas, curado enfermos, expulsado demônios, mas que não temos atentado com diligência para as coisas que estão escritas, para homens e mulheres, para a igreja em sua ordem e conduta, corpo, alma e espírito? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele diz assim: se alguém é espiritual, se alguém é profeta, então julgará que o que eu estou dizendo é mandamento do Senhor. Ele continua aqui em Hebreus 2, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Isto aqui ele quer dizer que Deus deu dons para eles, fazerem sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Mas, mesmo depois disso, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Agora, esses são anjos, aqueles anjos que Judas está fazendo referência, como também São Pedro, são anjos que numa ocasião estavam no céu, em lugares celestiais, porém não guardaram sua dignidade. É como aquela mulher que um dia esteve num lar honrado, mas não guardou a sua dignidade. Portanto, ela recebeu aqui na carne aquela justa decisão, perdeu o seu lugar de honra, porque ela não soube guardar a sua dignidade. Assim também aqueles anjos, eles não souberam guardar sua dignidade, ou seja, sua pureza, e caíram, foram persuadidos, foram enganados, foram seduzidos, e agora estão em escuridão, em prisões eternas, ou seja, sempiternas, guardados ali até o dia do grande juízo, quando serão julgados juntamente com os demais incrédulos. Quantos se assentaram em lugares celestiais, mas caíram? Quantos lançaram mão do arado, mas olharam para trás? A mulher de Ló chegou a sair de Sodoma e de Gomorra, mas o seu coração não saiu de lá. Saiu do mundo, mas o seu coração está no mundo, está na vaidade, está olhando para trás,
e tem virado uma estátua de sal, e por isso suas filhas tomam o caminho que as filhas de Ló tomaram. Embriagam o evangelho, e deste evangelho tiram filhos como moabitas e outras coisas. Vejam que filhos têm surgido, estas denominações têm dado para o mundo. Ora, meus ouvintes, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo. Mas uma coisa é certa, ele guardou a Noé, o pregoeiro da justiça, como tem guardado a você e guardará até o fim. Sim, vocês estão ouvindo uma mensagem baseada estritamente na mensagem do profeta de Deus, que por sua vez é fundamentada. Sua raiz é a Bíblia Sagrada. Seu fundamento está em Efésios capítulo 2, versículo 20. A fé dos profetas e dos apóstolos. Você está ouvindo essa mensagem. Agora, Deus nunca leva ninguém à condenação sem antes advertir-lhe. Antes de mandar o juiz, ele manda a graça na frente. Ele oferece a sua misericórdia. Ele oferece o perdão. Ele disse até para o próprio Caim, que era uma semente da serpente: não haveria perdão para você se houvesse um arrependimento de um culto errado, de um culto sem revelação? Resultado, por que Caim não matou a Deus? Por que Caim não se revoltou apenas contra Deus e foi logo contra seu irmão? Foi contra Abel, por causa da semente que estava nele ser uma semente contrária à semente de Deus. Portanto, a serpente, não podendo destruir a Deus, tenta destruir a sua semente. Mas isto não pode ser feito. Caim também morreu, mas o seu sangue não clama. Ele nem está na genealogia de Adão. Mas o sangue de Abel clama. Até hoje. Agora nós estamos atinando para uma coisa tremenda. Não estamos atinando para uma superstição. Não estamos atinando para uma sugestão. Nós estamos encarando as Escrituras à luz do Espírito Santo. Você que uma vez provou dos dons celestiais, Hebreus 6, e agora rejeita a mensagem de Deus no seu dia, o que você está fazendo? Está crucificando a Cristo novamente. Mas se Deus não poupou aos anjos, Ele vai poupar este mundo chamado cristão? Me respondam, por favor. Não, a Bíblia diz que não. Não somos melhores do que ninguém, mas não traspassamos a palavra. Maria Madalena era pior, socialmente falando, do que aquela dama, aquela senhora dama, aquela outra dama, etc. Mas vejam onde está Maria Madalena. Ela não crucificou a Cristo, ela não gritou: crucifica-o, crucifica-o. Quando você rejeita a palavra, a mensagem do dia, você está gritando com eles: crucifica-o, crucifica-o. Isso que quer dizer queda, queda espiritual, chamando sangue sobre si para juízo, não para redenção, não para salvação. Oh, mas que isto não aconteça com nenhum de nossos ouvintes. É a nossa oração, que Deus abençoe a todos quantos se arrependem e que têm voltado para a mensagem do dia com sinceridade de espírito e de coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Lar, noite ali não há. Lar, vem a luz do Pai, lugar de harmonia e amor.
doce voz eu posso ouvir. Vem, meu filho, esperei por ti, para sempre viverei com meu Senhor. Hoje tive um sonho, pude ver meu lar, tudo estava preparado para mim. Multidões eu vi na cidade eterna ao sem fim. Quanta paz e que prazer sentir. Lá, noite ali não há. Lá, vem a luz do Pai, lugar de harmonia e amor. Em breve irei pra este lar, enfim, onde não mais haverá morte ou dor. Lado a lado vou andar com meu Senhor. Serei, eu morarei com meu Jesus.